Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a esta live. O meu nome é Eurídice Cristo, eu sou facilitadora de leitura e criadora do método Real Reaprender a Ler. E hoje eu vou falar sobre As Mil e Uma Noites, que se calhar, é um dos livros mais conhecidos de todo o sempre. Então, o tema de hoje é sobre As Mil e Uma Noites, mas não é sobre o livro em si. É sobre de onde é que vieram as histórias, quem é que inventou, quem é que escreveu, de onde é que surgem as histórias das Mil e Uma Noites. E então, é muito curioso, porque o livro As Mil e Uma Noites é um livro que é mais uma coletânea de histórias. Tem vários contos, muitos, e aquilo é uma narrativa moldura. Eu, noutra altura, irei falar sobre a narrativa moldura, que também é bastante interessante, mas em termos gerais, a narrativa moldura é uma história que permite o enquadramento de outras histórias. E então, essas histórias das Mil e Uma Noites, de onde é que elas terão surgido? O indício mais antigo, assim, o indício mais antigo que se conhece é um fragmento de papel do século IX depois de Cristo, em que num dos lados do papel está o título Mil e Uma Noites e do outro lado um acordo legal, um acordo comercial, um acordo legal. Então, um investigador que é um escritor, que é o Martin Pushner, ele escreveu um livro que se chama O Mundo da Escrita, que eu vou-vos mostrar, está aqui, é O Mundo da Escrita, e é sobre a evolução da literatura em relação às tecnologias da escrita. E então tem aqui coisas realmente bastante interessantes, e esta tem a ver com As Mil e Uma Noites. Ele foi investigar de onde é que teriam vindo aqueles contos, de onde é que apareceu aquele papel. Ele começou a tentar ver quem é que teria sido o autor das histórias, etc. Mas depois ele acabou por centrar as investigações em termos da tecnologia em si, do papel, que isso era um indício das origens. E então, a arte de fabricar o papel era do domínio da China. A China dominava a arte de fabricar o papel. E era um segredo que manteve durante centenas de anos. Só quem sabia fabricar o papel era a China, o Japão e a Coreia, que eram os parceiros comerciais e culturais da China, que por causa dessas relações comerciais, os chineses tinham ensinado a arte de fabricar o papel, mas ninguém mais. Os vizinhos da China ao Ocidente, que também tinham relações comerciais com eles, não sabiam. Eles conseguiam ver o papel e comprar, mas não sabiam como fabricar. Então, eles não sabiam como fabricar. Só a China é que conseguia fabricar o papel, sabia segredo e não passava a ninguém. Acontece que a cultura chinesa, ela teve uma grande expansão graças ao papel, inclusive a produção, permitiu a produção dos escritos de budistas, e teve um grande florescimento graças ao papel, mas ninguém mais sabia e queriam saber, evidente, porque a China fazia o papel o papel era muito mais vantajoso que as outras tecnologias da escrita, que os outros materiais, porque era macio e era leve e ao mesmo tempo não borrava. A escrita chinesa, os caracteres são rebuscados, então permitia que o papel absorvesse e não borrava, então era perfeito. E os árabes, que também tinham uma cultura em expansão e estavam em expansão por aquela altura, eles
ambicionavam conhecer o fabrico do papel. E acontece que a transferência de conhecimento da China para o mundo árabe, pensa-se que se deu assim um bocado à força. Houve uma batalha que foi é a Batalha de Talas, no ano 751. Talas é onde é hoje o Uzbequistão. Uzbequistão ou Cazaquistão, já não recordo bem porque faz um bocado de confusão todos aqueles nomes, mas vão. E então nessa batalha os chineses são derrotados, eles têm mais de 10.000 guerreiros, e então os chineses foram derrotados e morreram muitos, e outros foram feitos prisioneiros, e entre os que foram feitos prisioneiros havia fabricantes de papel. Bom, com certeza foram torturados, e com certeza o segredo do papel foi revelado. Eles conseguiram extrair o segredo do papel, e então o mundo árabe começaram eles próprios a produzir papel, a fabricar papel, e introduziram muitas melhorias. Inclusive nos materiais, uma das dificuldades do mundo árabe em relação à matéria-prima é que eles não tinham folhas de amoreira. É difícil de se dar no mundo árabe. O papel era fabricado com folhas de amoreira. Na China, as folhas de amoreira eram muito importantes, até por causa dos bichos da seda também, que produziam a seda. Aliás, as Mil e Uma Noites e a Rota da Seda estão ligados, já vou mostrar como. Então, os árabes não tinham folhas de amoreira, mas eles descobriram outro material, que eram trapos velhos, roupas velhas. Eles utilizavam as roupas velhas, batiam e através de batimentos, lavagens, sei lá mais o quê, processos físicos, eles conseguiam destinçar as fibras, portanto soltar as fibras, e com essas fibras fazerem papel. E então aquilo floresceu, a arte de fabricar papel. A primeira fábrica ela foi instalada em Samarcanda, na Pérsia, e depois espalhou-se ao longo de toda a Rota da Seda, e depois foi para Bagdade, e Bagdade tornou-se então o polo principal da tecnologia de produção do papel, do fabrico do papel. Bagdade havia um califa muito importante que aparece em muitas histórias das Mil e Uma Noites, que era o califa Harun al-Rashid. E ele percebeu bem a importância, entendeu bem a importância do papel para o florescimento do conhecimento, apostou nisso. Inclusive, mais tarde, o filho dele cria uma coisa que são as casas da sabedoria, uma espécie de escolas, de centros de saber, e isso impulsionou assim o mundo árabe muito acima de todos. Aliás, o Império Romano estava em decadência, e aqui o mundo árabe teve uma grande expansão, e muito também graças ao fabrico do papel. E então, eu há pouco falei como é que isto estava ligado com a Rota da Seda, como é que as Mil e Uma Noites estavam ligadas com a Rota da Seda. A Rota da Seda. Muitas das histórias das Mil e Uma Noites, elas, o ambiente onde se passa são mercados, são mercados mesmo de comida, especiarias, e muitas delas falam de mercadores, não só de comida, de especiarias, também de tecidos. Tem tudo muito a ver com este ambiente do comércio da comida, das especiarias. E acontece que, claro, está ligado à Rota da Seda por causa daquilo que eu vos já transmiti em relação à batalha onde os chineses foram aprisionados, e onde os árabes conseguiram o segredo do fabrico do papel, e depois espalhou-se por toda a Rota da Seda. E havia outra coisa, os contos, isto é muito interessante, os contos, estas histórias, as pessoas sempre gostaram muito de contar histórias e de ouvir histórias.
Os contadores de histórias é daquelas coisas mais antigas, porque está intimamente ligado àquilo que nós somos, à nossa essência. Há sempre alguém que conta uma história, a história serve como uma forma de educar, de divertir, de passar uma mensagem. E então, nos mercados, nestes mercados, vendiam-se especiarias, vendia-se comida, vendiam-se animais, vendiam-se tecidos, vendia-se tudo. Vendia-se tudo. E também se vendiam contos. Pasmem, também se vendiam contos escritos em papel. Os escribas, haviam as pessoas que eram os escribas, porque é assim, os escribas eram aqueles que anotavam as histórias. Haviam os contadores de histórias, eles contavam oralmente, e haviam aqueles que anotavam, escreviam, que não eram muitos. E, inclusive, na Arábia, no mundo árabe, eles faziam o seguinte, eles tinham um escriba que lia para outros, não é? Ele relatava o conto e havia mais um conjunto, um pequeno grupo de escribas que escreviam e assim se fazia a reprodução dos livros. Há uma coisa interessante que é assim, a Arábia, eles estavam sedentos da arte de fabricar papel, eles adotaram o fabrico do papel, aquilo revolucionou completamente, mas eles não importaram outra coisa que na China faziam, que era a técnica da impressão. Eles não gostaram disso, talvez porque a escrita árabe seja difícil da impressão, dificulta a impressão porque tem as formas são muito redondas, é muito cursiva, então deve ser muito difícil realmente fazer tipos, não é? Tipos para a impressão. E então eles não faziam, não adotaram a impressão. São desenhos, exatamente. E não adotaram a impressão, então a reprodução fazia-se assim. Alguém lia e os outros escreviam. E isto era uma reprodução também de alguma forma limitada, não é? Limitada. Então, os contos, eles eram extremamente populares, as pessoas gostavam muito destes contos, porque estes contos são ao gosto popular. Aliás, a Arábia, eles quando começaram a utilizar o papel, houve uma resistência muito grande para escreverem o Alcorão em papel. Eles utilizavam pergaminho e continuaram utilizando durante algum tempo, mesmo já sabendo fabricar papel, porque o pergaminho eles consideravam mais nobre. Agora, os contos populares eram mais ao gosto popular, então eles eram escritos em papel. Claro que depois, mais tarde, até o Alcorão passa a ser escrito em papel, porque é reconhecida as vantagens do papel. O papel era mais barato, o papel era mais leve e permitia uma maior circulação. E então, eu estava dizendo que esses contos eram vendidos nos mercados. E então, muitas das histórias das Mil e Uma Noites falam realmente sobre os mercados. Então, aí os mercados também serviam para vender os contos. É engraçado que depois, como é que se expande? Eu estava dizendo há pouco que o Império Romano estava em declínio, os árabes, a cultura árabe em expansão, e depois, quando há a invasão muçulmana na Europa, por exemplo, na Península Ibérica, que ficaram muitos anos, aí os muçulmanos eles levam para a Europa também a arte do fabrico de papel. E então levam para a Europa a arte do papel, mas leva algum tempo. Primeiro leva algum tempo até se expandir realmente. Não só levaram o papel, não é? Mas, por exemplo, levaram palavras também, como vocês sabem. Inclusive é uma das palavras que é a resma. Nós contamos o papel em resmas. A palavra resma também vem do árabe risma. É uma palavra árabe.
as resmas de papel. E pela Europa vai se espalhando. Uma das primeiras fábricas de papel, primeiro começa em Sicília, depois vai para o norte da Itália e depois espalha-se então pelo resto da Europa. E uma das primeiras fábricas, das mais importantes, das primeiras que se conhece, foi em Nuremberg, na Alemanha, em 1350. Mas imaginem, já o ano em que vamos, portanto, mais de 600 anos para o papel ir de Samarcanda para a Europa. E com ele vai o papel e também as Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites, quando chegam à Europa, foi uma sensação, com todo aquele exotismo, aquela carga exótica que eles traziam. O pessoal adorou as Mil e Uma Noites, as histórias. Só que as Mil e Uma Noites elas foram traduzidas em francês já no século XVIII, em 1700 no início, 1700 e qualquer coisa, 1706, por um francês, Antoine Galland. Ele compilou, tinha uma coletânea das Mil e Uma Noites, ele fez a tradução para francês e foi o sucesso. As pessoas adoraram, esgotaram rapidamente. Ele lançava em fascículos. Ele lançava os contos em fascículos, ia traduzindo e ia publicando. E iam esgotando. O pessoal adorou os fascículos das Mil e Uma Noites, os enredos rebuscados, as reviravoltas, muito ao gosto popular, as pessoas amaram. E o que é que aconteceu? Aconteceu o impensável, esgotaram as histórias. Ele já não tinha mais histórias. Então ele encomendou histórias das Mil e Uma Noites a um jovem sírio, excelente contador de histórias, que se chamava Hanam Diyab. E esse sírio, ele escrevia histórias, inventava, e então o Antoine Galland ia traduzindo para francês. E muitos dos contos que hoje nós conhecemos como fazendo parte das Mil e Uma Noites vieram daí, desse jovem sírio. Por exemplo, o Alibaba tinha aqui outro também, mas não me recordo qual era. Aladino. A lâmpada de Aladino e Alibaba vieram daí, desse jovem sírio. E foi então assim que, depois, já com a imprensa, né, já com a impressão em série, as Mil e Uma Noites se espalharam por todo o lado. E de onde é que elas vêm? Vêm de vários locais, desde da Arábia, a Pérsia, da Síria. As fontes são diversas, mas o que é muito importante é que estas histórias estão intimamente ligadas à tecnologia fundamental da escrita. Uma das tecnologias, que há outras, não é? Mas uma das tecnologias fundamentais, que foi o papel. Não sei se gostaram de saber esta história. Eu acho muito, muito curioso as histórias das histórias e as histórias da literatura, porque estes avanços da escrita, não é? Estes avanços tecnológicos também permitiram que a literatura seja o que ela é hoje em dia. Pessoal, leiam as Mil e Uma Noites, pelo menos um conto ou outro. Hei de vir falar aqui também sobre a narrativa moldura, que é o formato da coletânea, não é? O formato que dá enquadramento às Mil e Uma Noites, que eu acho que é muitíssimo interessante também. E se quiserem, podem sugerir outros temas, eu vou apreciar, deixem aí nos comentários. Se estiverem a ouvir em direto ou se ouvirem depois, deixem aí nos comentários, que eu vou gostar de saber, e dentro das minhas possibilidades eu vou trazer aqui temas que vocês referirem, mencionarem, tá bem? Muito obrigada pela vossa participação, pela vossa atenção, e que tenham um excelente final de semana. Beijos!